Olá a todos, preparei essa videoaula para vocês aí pela questão aí do nosso problema da pandemia, né? Estamos afastados aí da nossa faculdade, mas aí fiz essa web aula aqui para continuarmos o conteúdo da nossa disciplina Tecnologias para o Web e para dispositivos móveis. Então, na semana passada eu postei apenas para vocês aí umas atividades que vocês deveriam fazer, além das leituras, né? A primeira unidade tratou-se basicamente da parte teórica, né, dos conceitos teóricos que vocês tinham que ter como base para que possamos desenvolver sites, páginas para o web, né? Nessa sessão 2.2, a sessão 2.1 pertencente à unidade 2, foi apresentado o conceito do hipertexto. Antes de trabalharmos em cima do HTML, foi demonstrado que hoje em dia o conceito de usar a página internet é uma das questões mais comuns que podemos imaginar, né? Já consideramos a navegação na internet similar ao contexto de comer, tomar banho, né? Dormir, já faz parte do cotidiano. Então, para que nós possamos também estar nesse cenário em que haja tanta facilidade, questões casuais ou até questões que nos tragam conforto, temos que pensar também em páginas, em sites que também tenham esse recurso, que sejam bem intuitivos, né, agradáveis, bonitos e que sejam fáceis de usar. Então, nesse objetivo, até por esse motivo, a nossa internet acabou caminhando para o que nós chamamos, né, de responsividade. A responsividade que nós estamos mencionando aqui é basicamente a mudança de perspectivas que um site de internet tinha. Antigamente, quando se pensava em desenvolver uma página de internet, isso antigamente há bastante tempo, né? Talvez lá até 2002, 2003, 2005, acho que até 2005 a preocupação maior era apenas que fosse executado em computadores. E aí, com o início da plataforma móvel, né? Iniciando aí com os tablets, celulares, o conceito começou a mudar. Não vale a pena desenvolver uma página de internet para o computador, outra página para tablet, outra para celular, porque sabemos que existem vários tipos de interfaces, né, de comunicação para a internet. Então, o ideal é que estejamos criando um mecanismo que possa se adaptar a essas telas. Então, aí o termo responsividade ele ganha força, principalmente com o advento do HTML5, né? O HTML5, no caso, antes de mencionar sobre HTML5, aqui tem uma história de por que o HTML foi criado, né? O objetivo dele foi o primeiro lá, o web browser que foi desenvolvido, o Mosaic, para que pudesse utilizar aí recursos de interatividade, de links, de imagens, de som. Então, todo esse contexto o HTML trouxe como funcionalidade. Além disso, trouxe, por ser uma linguagem formada por tags, a independência de plataforma, né? Então, o objetivo dele de estar trazendo com que, fazendo um padrão de utilização na internet foi alcançado, e por não ter propriedade, por ser de fácil interpretação, os navegadores começaram a utilizar o HTML como mecanismo, né? Basicamente de um mecanismo único de utilização na internet. Todo mundo começou a olhar as especificações e até por isso a W3C acabou criando aí os padrões que devem ser utilizados para que possamos usar o HTML em qualquer navegador, né? Os navegadores começaram a ler esse HTML e produzir os resultados que desejássemos conforme as marcações que estão contidas nas tags. Então, o HTML5 surgiu em 2004, a ideia do HTML5, mas ele foi incorporado pela W3C em 2007. Então, em 2007 ele começou a ser mais empregado e ser utilizado como uma especificação padrão que o HTML deveria seguir dentro dos navegadores. Então, o W3C, o World Wide Web Consortium, é o principal organizador e padronizador da World Wide Web, né, o WWW, né? Então, com essa organização aqui, começou a padronizar em 2004, mas lançou em 2007 já no mercado, com o objetivo basicamente também de melhorar algumas sintaxes anteriores ao HTML anterior ao 5 e também uma convenção que tentou também trazer o XML junto com o HTML, criando o XHTML.
Então as situações não foram para frente. Existia até um HTML dinâmico que uma época tentou se utilizar, mas foi por água abaixo essas ideias e o HTML5 tentou resolver algumas situações e criou um conceito novo. O HTML5 também ele veio com o objetivo de criar um conceito novo. Para que esse conceito novo fosse viável, algumas tags, lembra, né, que essas tags aqui pertencem ao HTML, como também ao XML, mas o objetivo das tags é que façamos aqui, conforme uma tag, nós podemos especificar um tipo de configuração ou de funcionalidade dentro do HTML. Nesse sentido, algumas tags como essa tag aqui que era o negrito e o itálico, elas caíram em desuso, né? Na realidade, elas ainda podem ser utilizadas, mas segundo a nova especificação da HTML5, não devemos utilizá-las, e sim usarmos os outros termos, tanto para strongs para negrito, como en para o itálico. Porque o contexto agora do HTML5, ele criou as tags com o uso da terminologia de semântica. O que vem a semântica, né? A semântica em questão, aqui é um exemplo do HTML5 já, para que vocês possam observar. Na realidade aqui houve uma simplificação. Se vocês forem olhar o HTML o anterior ao 5, existe uma tendência mais de código, e aqui está mais simplificado, tá? As tags ficaram mais claras, mais legíveis, e o conceito da semântica. O conceito da semântica é um atrativo para que façamos o quê? Que o nosso HTML ele tenha um significado. O objetivo é que no futuro, com a área semântica, o navegador saberá o que fazer ou dará dicas ao usuário conforme o que estiver programado em suas tags. O que vem a ser isso? Então, quando a gente fala que o negrito, quando a gente deseja colocar um texto em negrito, e se nós usarmos a semântica, ou seja, esse comando novo do HTML5, a página saberá que você, além de destacar o texto, ou seja, colocá-lo numa letra negrita, né? O objetivo é que aquele texto, aquele local ali tenha um significado a mais, seja destacado, e se for o caso de que a página o conduza numa ideia semântica, vai saber que esta palavra que estiver entre a tag strong, que refere-se ao negrito, tem um significado muito importante e deve ser entendida e ser analisada neste site. Sabemos que ainda, né, a semântica do processo de navegação ainda está muito vinculada ao usuário, mas a ideia é que os computadores fossem capazes de realizar tarefas de identificação dos significados, que ele entendesse os destaques que estão ali expostos no HTML via essas tags com semântica. Então o objetivo além trouxe também a responsabilidade, trouxe a possibilidade então de usarmos o nosso HTML em diversas plataformas com diversos visores de navegação, mas também a questão da semântica do HTML. Muito bem, então hoje em dia os navegadores, a maioria deles dão suporte à parte de funcionalidades do HTML5, mas é evidente que alguns ainda não conseguem atingir todo o êxito que o HTML5 provém, todos os recursos. Então existe a linguagem JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem que roda no cliente, no front-end do nosso usuário, que ele pode estar ali analisando qual é o navegador que está sendo executado, a versão e as possibilidades que esse navegador consegue atender da especificação do HTML5. Não achando essa especificidade, você poderá, no caso, desenvolver nesse site, achar uma alternativa, um caminho, um outro código para que possa ser executado neste navegador. Realmente, quando você vai partir para o desenvolvimento web, a preocupação do navegador é muito relevante. Navegadores atualizados podem deixar algum tipo de vulnerabilidade para o aplicativo de vocês, né? Então, para o site de vocês. Então é importante que o software tenha essa característica de estar tomando caminhos alternativos caso o navegador não seja o mais adequado para a utilização. Muito bem, então para a próxima semana eu preciso que vocês leiam a seção 2.2, acessem o AVA aí, existe algumas atividades para vocês fazerem, 2 atividades objetivas e já temos um roteiro prático. Vocês desenvolverão um pequeno site ali com informações profissionais de vocês, usando simplesmente o HTML e por enquanto bloco de notas, tá? Mas é para que vocês, quem já mexeu com isso, dê uma relembrada, quem já for prático, já mexa com mais frequência, faça a atividade da mesma forma, né? E os que estão ainda entendendo o processo, também aproveite para fazer. Então não há recurso de máquina que necessite de muita máquina para desenvolver, mas recurso de máquina para desenvolvermos essa atividade, então eu acredito que vocês conseguirão fazer aí a contento.
Então, desejo que vocês tenham uma boa semana de estudos e até a semana que vem.